João Pereira da Silva, José Nazareno Gomes, Marcelo Ferrari da Silva, Valdeci Jesus Oliveira e Valdecir Alves Pereira. Faz a invocação divina. Faz a invocação divina. Faz a invocação divina. Se você me deu o salmo 23. Se coloque em pé, vamos agradecer a Deus. Soberano Deus, Pai maravilhoso, glorioso é o Teu nome, Senhor. Queremos, Deus, Te agradecer pelas nossas vidas, agradecer por cada família, Deus, dessa cidade, agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a cidade de Hortolândia, Deus. Pai, nos dá sabedoria para que nós continuemos fazendo a Tua vontade, legislar, meu Deus, para a maioria desse povo, Deus, para abençoar essa cidade e ela continuar crescendo no poder e na graça do nome de Jesus. Queremos Te agradecer. Nos dá o discernimento, nos capacita e nos dá uma sessão abençoada e que o produto dessa sessão possa melhorar a vida dos nossos munícipes. Em nome de Jesus é que nós te pedimos. Amém. Havendo número legal, eu declaro abertos os trabalhos da 10ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa, de 9 de abril de 2013, às 14h40. Temos 30 expedientes do Poder Executivo que estão relacionados na pauta eletrônica e foram distribuídos aos senhores vereadores em plenário. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura das proposituras apresentadas nessa casa. Projeto de Lei 31/2013, de autoria do vereador Valdecir Alves Pereira, o Nego, que dispõe sobre a denominação da rua projetada em continuação à Rua Henriqueta, Lisboa, do bairro Jardim Amanda, que passa a denominar-se Estrada Municipal Maria Aparecida Nascimento Silva. Projeto de Lei 32/2013, de autoria do Poder Executivo, que autoriza concessão e subvenção social à Liga Hortolandense de Futebol. Projeto de Lei 33/2013, de autoria também do Poder Executivo, que altera a denominação da MIF da Vila Real Sebastiana das Dores Moura. Foram apresentadas 75 indicações que serão encaminhadas ao Poder Executivo para as providências que eles entenderem necessárias. Passamos agora à leitura, discussão e votação de 21 requerimentos e de uma indicação. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura dos requerimentos dos vereadores presentes. Requerimento 319/2013, que requer informações sobre a unidade de saúde do Jardim Amanda. Esse requerimento é de autoria do novo vereador Valdeci de Jesus. Está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Requerimento 320/2013, que requer informações sobre a implantação de quadras de esportes no município. Requerimento 321/2013, que requer informações sobre a situação do campo do Caique do Jardim Amanda. Requerimento 339/2013, que requer informações sobre a implantação e ligações de rede de esgoto no município. Os requerimentos é de autoria do novo vereador Valdecir Alves Pereira, o Nego. Está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários que se levante. Aprovado por todos os pares. Requerimento 322/2013, que requer informações sobre a conclusão da obra na ponte do Jardim Sumarezinho. Requerimento 223/2013, que requer informações sobre a antiga estrada Campinas-Montemor. Ambos os requerimentos é de autoria do novo vereador José Nazareno Gomes, o Zezé. Está em discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Requerimento número 324/2013. Requer informações sobre a falta de iluminação na Avenida da Emancipação. Requerimento número 325/2013. Requer informações sobre serviço de manutenção da Praça Poderosa. Os requerimentos são de autoria do nobre vereador Jair Padovani. Está em discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Requerimento do 326/2013, que requer informações sobre o elevado fluxo de caminhões na cidade de Hortolândia.
Requerimento 333/2013, que requer informações sobre procedimentos para liberação de alvará para festas religiosas, esportivas e culturais realizadas em locais abertos. Ambos os requerimentos é de autoria do novo vereador Marcos Antônio Panício Mercadão. Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Requerimento número 327/2013. Requer informações sobre a farmácia na Unidade Básica de Saúde do Jardim Santa Esmeralda. Requerimento número 328/2013. Requer informações sobre o Centro de Especialidades no Jardim Adelaide. Requerimento 329/2013. Requer informações sobre as podas de árvores no município de Hortolândia. Requerimento número 330/2013. Requer informações sobre médico ginecologista na Unidade Básica de Saúde do Jardim Santa Esmeralda. Os requerimentos são de autoria do nobre vereador Aparecido Meira. Não está presente. Solicito a leitura dos vereadores do vereador John Lennon. Não, desculpe, Gervásio. Requerimento 331/2013, que requer informações sobre o curso de urgência e emergência ministrado aos condutores de veículos da área de saúde. Esse requerimento de autoria do novo vereador Gervásio Batista Posa. Está em discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se levante. Aprovado por todos os pares. Requerimento número 332/2013. Requer informações a respeito da existência de unidade de terapia intensiva UTI no município de Hortolândia. Requerimento número 336/2013. Requer informações sobre a criação de departamento voltado à preservação do patrimônio histórico-cultural no município de Hortolândia. Os requerimentos são de autoria do nobre vereador John Lennon. Está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento. Senhor presidente, nobres vereadoras, nobre vereadora, autoridades presentes, muito boa tarde. Hoje uso a tribuna mais uma vez para falar de dois requerimentos de minha autoria. Um dos requerimentos fala da questão da UTI aqui no município de Hortolândia. No dia 5 de fevereiro de 2005, meu irmão, na época, Claudemir Marques, pilotando uma moto no Jardim Mirante, colidiu de frente com um carro, onde o motorista imprudentemente entrou na contramão. Dali, resultou um acidente, meu irmão foi encaminhado para o Hospital Municipal Mário Covas. 5 horas no hospital, após muita insistência, meu irmão foi encaminhado, esperando uma vaga na central de vagas, para o Hospital Municipal, para o Hospital Estadual da Unicamp, em Sumaré. 5 dias após, meu irmão teve traumatismo crânioencefálico e faleceu. Na época, nós não tínhamos UTI no município de Hortolândia. Passados 8 anos, nós ainda continuamos sem UTI no município de Hortolândia. Então, desta forma, para que outros fatos não ocorram, caminho para o executivo aqui do município algumas perguntas. A respeito de uma matéria veiculada na página da UOL. É verídica a informação trazida e vinculada em 23/3/2003 de que o município de Hortolândia não possui nenhuma vaga de UTI na rede pública de saúde? Quais medidas são adotadas pela atual administração quanto a um munícipe necessita de cuidados intensivos, como foi o caso do meu irmão, Claudemir, que na época sofreu acidente de moto? Devido à gravidade da matéria vinculada pelo meio de comunicação mencionado, o Poder Executivo possui algum estudo que viabilize a implantação de unidade de terapia intensiva em nosso município? Existe um prazo para que o município consiga atender ao que preconiza as normas do Ministério da Saúde em relação às unidades de terapia intensiva? Nobres pares, senhores vereadores, autoridades, senhor presidente, uso a tribuna nesse momento para lembrar um fato que me ocorreu em 2005, e me dói até hoje, porque meu irmão era jovem, com 24 anos, com um acidente no Jardim Mirante, foi encaminhado para o hospital, e com muita insistência, muito custo, ele foi depois encaminhado para a Unicamp. Pergunto, se nós tivéssemos UTI naquele hospital, no Hospital Municipal Mário Covas, meu irmão teria falecido? Então, assim,
esses 8 anos que se passaram, desde 2005, já fazem 8 anos que meu irmão faleceu, ele faleceu no dia 12 de fevereiro de 2005, até hoje nosso hospital não dispõe de uma UTI. Então, submeto a discussão do plenário e coloco à disposição de Vossas Excelências para votar em conjunto conosco. Outro requerimento é referente ao patrimônio público do município. Eu tenho certeza aqui que os senhores moram há mais de 30 anos no município de Hortolândia. Tenho saído por algumas cidades, e recentemente, aí eu e o vereador Adailton Sá, mais o vereador Ananias, o vereador Gervásio e também o vereador Zac, estivemos em Santos, cidade de mais de 400 anos. E a gente percebe a importância e a valorização do patrimônio. Ontem à noite, estivemos também na Câmara Municipal, prestigiando a sessão daquele município. E andando pelo município, constatamos que muitos patrimônios, as ruas de paralelepípedos, as casas ainda continuam sendo preservadas. Aqui em nosso município, uma cidade de apenas 22 anos de idade, entretanto, uma cidade com uma grande história de mais de 100 anos, você sequer consegue ver um prédio antigo ainda tombado. Em nome do progresso, nossa história está sendo derrubada, sendo apagada. Então, eu encaminho esse requerimento de nossa autoria, requerimento 336, para o nosso executivo. Existem estudos com a finalidade de criar um departamento competente visando a preservação do patrimônio histórico e cultural do município de Hortolândia? Na atualidade, existe algum patrimônio histórico cultural, objeto ou em processo de tombamento em nosso município? Qual é o papel do Conselho de Cultura em relação à preservação dos prédios históricos do município? Pergunto isso porque quando você derruba uma torre, quando você derruba uma casa, quando você derruba uma estação ferroviária, você está apagando a história do município. Mencionar aqui que esse requerimento é de autoria minha e do vereador Ananias Barbosa, que também tem tido essa preocupação, né, vereador? Então, encaminhamos em conjunto esse requerimento para o Executivo, falando da nossa preocupação em relação ao patrimônio histórico-cultural do nosso município. Desta forma, agradeço e coloco a discussão, submeto a discussão dessa casa. Muito obrigado. Continua a discussão. Quem pediu? Com a palavra, a vereadora Adailton. Senhor presidente, nobres pares, vereadora Mida, quero mais uma vez parabenizar ao jovem vereador John Leno pelas proposituras dos requerimentos e me ater um pouquinho mais no requerimento 333, que diz respeito à saúde, diz respeito ao que mais nos interessa no nosso município, que é uma área delicada, referente às necessidades dos cidadãos da nossa cidade. E nós queremos que Hortolândia, da forma que vem crescendo, que ela também cresça na questão da saúde, que é uma meta desse governo em atender os anseios da população, principalmente na área da saúde, onde estivemos em campanha, e era um dos fatores que mais a população cobrava. Sabemos das dificuldades que temos, mas também sabemos do crescimento financeiro, do crescimento em tecnologia, indústrias, e também interfere bastante na questão da arrecadação. Nosso povo já merece essa tão sonhada UTI. Como o vereador John Leno disse, de repente o seu irmão poderia estar vivo. Sério isso. Uma vida que se foi. De repente, não resolveria o problema. E se resolvesse? Quanto custa uma vida? Né? Pelo tempo que ele ficou. Se tivesse 5 dias, né, internado.
Se tivesse a UTI, com certeza não teria ido a óbito do meu ponto de vista. Porque um acidente grave, dificilmente a pessoa suportaria ficar com vida ao longo de 5 dias. Mas, como o irmão do John Lennon, existem muitas pessoas que também se foram, que poderiam terem, talvez, a chance de estar em nosso meio. E nós, o povo, aqui representado por esta Câmara, quer respostas. E nós temos a obrigação de dar não só a resposta, mas a solução, através do mecanismo que nossa administração tem, buscando convênios com o governo do Estado, governo federal, e assim termos, com certeza, talvez não de imediato, como rege a cartilha do Ministério da Saúde, uma unidade de UTI para cada 1.000 habitantes. Nessa propositura, teríamos que ter em torno de 209. Nós não temos, se não me engano, 64 locais no Hospital Mário Covas de internação. Como que poderíamos ter essa quantidade? Mas se começássemos com 10% do que temos disponível hoje, ajudaria. E encaminharíamos, se houvesse uma dimensão de crescimento de acidentes, encaminharia os casos menos graves para os hospitais do Estado, a Unicamp, a parceria com o governo do Estado. Temos que dar o pontapé inicial. E é responsabilidade nossa, dessa casa, em cobrar para que o Poder Executivo ache o caminho juntamente conosco para atendimento à população. Já o requerimento seguinte, que se diz respeito à preservação do patrimônio cultural, bastante pertinente. Quero também, se possível, vereador, estar assinando conjuntamente, porque é um fato interessante, como o senhor mesmo disse. Estivemos em Santos, vemos como a população de lá se preocupa com esta questão, que é a identidade da nossa terra. O nosso hino da nossa cidade fala muito bem isso, em alguns trechos, né? Resgatar, né, o que nós temos de melhor, né, e manter dentro dos padrões principais, iniciais, que o município cresceu ainda quando distrito de Sumaré. Então, muito obrigado, de pessoas assim. Fico feliz, inclusive, de ver esta casa com tantos vereadores preparados. A população soube escolher. Cada um aqui voltou, não foi em vão, e os novos estão demonstrando por que vieram. Então, parabéns a todos e que Deus abençoe. Continua em discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam pelo mesmo como estão, os contrários se levante. Aprovado por todos os pares. Requerimento 334/2003, que requer informações quanto às medidas a serem tomadas pelo Poder Executivo em relação ao espaço do Parque Ecológico no Jardim Santa Clara do Lago 2. Esse requerimento é de autoria do novo vereador Marcelo Ferrari. Está em discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam pelo mesmo como estão, os contrários se levante. Aprovado por todos os pares. Requerimento número 335/2013. Requer informação sobre projetos de esporte e lazer em área verde no Jardim Amanda, localizada na rua Tiradentes com a rua Elis Regina. Requerimento de autoria do nobre vereador Adailton Sá. Está em discussão. A palavra ao autor. Senhor presidente, nobres pares, vereador Amida, mais uma vez aqui estou para discutir
e pedir a aprovação dos nobres pares do requerimento 335, onde a população local lá do nosso bairro tem nos cobrado bastante com relação à área de lazer. Entre outros fatores, saúde, segurança, nós sabemos e entendemos que o lazer é muito importante para nós, nossos jovens e a terceira idade. Inclusive, se investirmos na questão do esporte e lazer, nós estaríamos gastando muito menos na questão também da saúde, e esse dinheiro poderá ser utilizado em outras áreas. Mas nós temos lá um projeto do Parque Ecológico do Jardim Amanda, Lagoa do Jardim Amanda. Nós vemos que está caminhando, mas esta área é próximo ali e a população sente a necessidade, porque está tendo também naquele local a utilização desta área por pessoas que infelizmente utilizam o local e coloca preocupação dos pais, da maioria da população, e utilizam ali para usar crack e drogas em geral. E se nós conseguirmos, o governo conseguir, fazer ali uma área de lazer, com certeza, muitas pessoas ali que estão utilizando de forma indevida, poderá gastar suas energias para o lazer e para a população ali local, esse clima de desconforto, esse clima de tensão, preocupação e medo poderá ser minimizado. E aí nós pedimos ao senhor prefeito se há intenção e quanto tempo isso poderá acontecer para que esse problema e essa situação possa ser resolvida dentro das possibilidades. E eu peço a cada um dos nobres pares que, se possível, nos ajude e aprove o requerimento. Muito obrigado. Continua a discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Queria, só um segundo, nobre vereador, colocar também em votação, em discussão, os requerimentos do vereador Meirinha, que já foram lidos. Não havendo oradores, vai à votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovados também os requerimentos de autoria do vereador Aparecido Meira. Requerimento 337/2013, que requer informações sobre a jornada de trabalho dos guardas municipais. Esse requerimento é de autoria do novo vereador Edmilson Zaca. Está em discussão. Palavra ao autor. Senhor presidente, nobre vereadora, nobres vereadores, esse requerimento 337, ele trata de um problema, né, que vem sendo solicitado aí, junto com os guardas municipais, né, que trata da jornada de trabalho que eles fazem, que é 12 por 36. Né, mas se fizermos as contas, né, mensalmente, eles estarão trabalhando mais do que as 40 horas semanais que eles deveriam fazer. Né. Aí pegando como exemplo outras cidades aqui da região, cidade de Campinas, por exemplo, faz a contabilidade dessas horas e dá 3 dias de folga no mês para os guardas municipais. Sumaré são 2 dias, né, outras cidades da região são 2 dias, quando não, são pagos as horas extras relativas a essas horas que ultrapassam semanalmente, né, feito pela Guarda Municipal. A gente sabe que o sistema de segurança, né, o problema da segurança nosso aqui é um problema grave que o prefeito, junto com o Estado, tem tentado resolver, né, mas a gente sabe também a tensão, né, com que esses guardas passam no dia a dia, porque eles não ficam somente baseados em guardar o patrimônio público. Eles até fazem um trabalho de polícia aqui, né, e a gente sabe, tivemos reuniões aqui com o secretário de Segurança, com o Marcelo Borges, por esses dias atrás, aí, por isso que eu peço a aprovação de vocês, para que a gente encampe essa luta, para que esses guardas municipais possam adquirir esse direito, até porque outros trabalhadores de outras áreas, principalmente da saúde, que também fazem 12 por 36, eles gozam desse período de folga mensalmente,
né? Então, a gente pede nesse requerimento, né, junto à Secretaria de Administração, né, que seja feita também uma igualdade aí, junto com os guardas municipais, para que eles possam também gozar desse direito de folga, ou que seja paga, pelo menos, né, as horas extras em relação às horas que ultrapassem as 40 horas semanais. Concede uma parte, nobre par? Pois não, vereador. Inclusive, tive essa semana na prefeitura e fui abordado por alguns guardas municipais pedindo a interferência e a ajuda, porque houve o concurso há algum tempo atrás e, segundo eles, existe uma distorção com relação ao pagamento de horas extras e benefícios, aonde os novos concursados não têm o mesmo direito de benefícios com horas extras com relação aos antigos. Se são funcionários concursados, eu entendo que eles também têm o mesmo direito. Então, se pudesse, não sei se seu requerimento trata desse assunto, se pudesse incluir essa pergunta, né, eu acho que seria até interessante para a gente ter o retorno e saber de que forma está sendo tratado essa diferença e por quê. Então, parabenizá-lo pelo requerimento e pedir, se é possível, se já contempla. Obrigado. Com certeza, vereador. Inclusive, depois que eu já tinha elaborado o requerimento, já tinha passado o prazo regimental para protocolar o requerimento, alguns guardas também me procuraram, sabendo já que eu ia entrar com esse requerimento, também em relação a esse assunto, né? Não deu tempo de incluir essa pergunta, mas se Vossa Excelência, junto com outros vereadores, quiserem também entrar com o requerimento na próxima sessão, que eu acho que é até mais pertinente, né, para aqueles que se sentirem à vontade de assinar, para a gente tratar exatamente também sobre esse assunto. Obrigado. Havendo vereadores à votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Requerimento número 338/2013. Requer informações sobre implantação de semáforo na Avenida da Emancipação. Indicação número 837/2013. Indica a minuta de projeto de lei instituindo um programa para a valorização de iniciativas esportivas, no âmbito da Secretaria Municipal de Esporte e Recreação. Só ao final da leitura já coloco isso, nobre vereador. Os requerimentos o requerimento e indicação são de autoria do nobre vereador Arnanizo José Barbosa. O autor solicita a retirada da indicação que está na pauta. Eu coloco em discussão o pedido, não havendo oradores da votação, os vereadores que concordam com a retirada, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está retirado da pauta a indicação 837/13. Está em discussão o requerimento 338. Não havendo oradores da votação, os vereadores que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o requerimento 338. Passamos agora à leitura, discussão e votação de 8 moções. Solicito ao primeiro secretário que inicie com a moção do vereador João Pereira da Silva, moção de congratulações. Moção número 74/2013. Moção de congratulações aos funcionários do CIER, Centro Integrado de Educação e Reabilitação, e Secretaria de Saúde do município de Hortolândia pelos cuidados dispensados aos autistas de nosso município. A moção do nobre vereador João Pereira. Discussão. Não havendo oradores da votação, os vereadores que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Sim, nobre vereador. Solicitou ao autor a autorização para todos assinarem. Está concedido pelo autor, solicito à secretaria que encaminhe a moção a todos os vereadores que pretenderem assinar. Moção 78/2013, a moção de parabenização à Secretaria de Transportes do Estado de São Paulo e ao excelentíssimo senhor governador Geraldo Alckmin, que autorizou a construção da alça de acesso ligando a rodovia Jornalista Francisco Aguirre, Proença, SP-101, na altura do quilômetro 8,5, à Avenida da Emancipação da cidade de Hortolândia, São Paulo. Moção 79/2013 é uma moção de apelo ao governador do Estado de São Paulo, excelentíssimo senhor Geraldo Alckmin, para a construção de alça de acesso na rodovia dos Bandeirantes, a SP-330, a rodovia Jornalista Francisco Aguirre, Proença, SP-101, no sentido Montemor-Capivari, e rodovia Jornalista Francisco Aguirre, Proença, SP-101,
Montemor, Capivari, sentido rodovia dos Bandeirantes Interior. Ambas as moções é de autoria do novo vereador Marcos Antônio Panício, Mercadão. Está em discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovado por todos os pares. Moção número 80/2013. Moção de congratulação pelo Dia Mundial de Combate ao Câncer. A autoria da moção é do nobre vereador Valdeci Alves Pereira. Está em discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores. Moção 81/2013 é uma moção de apoio ao desarmamento infantil. Moção 82/2013 é uma moção de congratulações e comemoração ao Dia Mundial de Conservação do Solo. Moção 83/2013 é uma moção de congratulações ao Dia dos Jovens. As moções é de autoria do novo vereador José Nazareno Gomes e o Zezé. Está em discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam com isso, como estão, os contrários, que se levantem. Aprovado por todos os pares. Moção número 84/2013. Moção de congratulação e louvor ao senhor Celso Giglio, presidente da APM, Associação Paulista de Municípios, pela realização do 57º Congresso Estadual de Municípios, realizado em Santos, São Paulo. A moção da nova vereadora Dailton Santos. Está em discussão. A palavra ao autor da moção. Senhor presidente, nobres pares, vereador Amida, estou aqui mais uma vez e desta vez para parabenizar. Estou com medo de ser focalizado e caracterizando-se o vereador parabenizador. Já tentaram, fico preocupado. Dessa vez eu estou indo fazer essa moção para justificar e também pela grandeza do evento que aconteceu em Santos. Estivemos lá representando esta casa, eu e o vereador John Leno, e por passagem alguns outros vereadores, qual podemos citar nosso colega Gervásio, Ananias, Zaca, e acho que não sei se apareceu mais alguns, mas o que eu pude ver e estou lembrando foram estes. E parabenizar ao deputado Celso Giglio pelo excelente trabalho ali realizado, onde podemos ter muitas informações, ter crescimento intelectual para a aplicação dentro do nosso município, onde a nossa população, com certeza, será beneficiada. Faremos, na sequência, em conjunto, e peço aos nobres pares, depois que prestarmos a conta, alguns documentos que poderá, com certeza, ajudar a nossa cidade e implantado na nossa cidade, onde poderemos citar um deles, com a sua permissão, John, o governo federal. Esteve lá representado pelo ministro da Educação, onde ele colocou a importância da informatização nas escolas e cedendo ferramentas para os professores, onde ele conseguiu, através de um processo licitatório amplo, comprar tablets para os professores. Hoje no mercado um tablet que custa em torno de 800, 900 reais, ele conseguiu reduzir para menos de 400 reais, onde todos os professores terão um tablet. E no outro programa, nós estivemos visitando alguns standards, entre eles do Banco do Brasil, onde a pessoa mostrou interesse e todas as crianças poderão ter, inclusive
o ministro Mercadante também citou este item, todas as crianças poderão ter um notebook em acesso e terão, isso ele colocou prazo, não me recordo, aonde o custo desse equipamento tão importante e tão útil para o nosso dia a dia, a informatização dos nossos alunos, custará em torno de R$ 218. Se isso for implantado, será uma revolução na questão da educação e do nível cultural do nosso país. Nós precisamos de pessoas informadas e pessoas capazes para esse país caminhar e caminhar muito rápido para, se não chegar a ser o primeiro país melhor do mundo, que seja o segundo, né? E a educação é fundamental para que isso aconteça. E o ministro, com certeza, está no caminho certo. Entre outros ilustres ministros e secretário de Estado, tivemos também a presença de um amigo e bastante envolvido na nossa cidade, o governador esteve por lá, levou também o Aécio Neves, e, por ser nordestino, presidente, fiquei parabenizado com alguns discursos, fiquei muito feliz, e entre eles, do governador de Pernambuco, Eduardo Campos, fez um discurso. Para mim, ali não foi uma palestra, foi um discurso já, né, entendido por eu e por John, já em palanque político, aonde ele conseguiu arrastar uma multidão que eu fiquei impressionado. A imprensa atrás, se a pessoa não ficasse, eu mesmo fui empurrado, estava sentado, se eu não saio, eu tinha sido atropelado, devido à grande influência que esse homem tem. O vereador Ananias fez um comentário, que hoje nós vimos as pesquisas para a presidência da República, né? A presidenta já está, se a eleição fosse algumas semanas atrás, com 58% das intenções de voto. Depois, em segundo lugar, viria a Marina, com 16%. Em terceiro lugar, seria o Aécio Neves. E esse ficaria em 4%. E nós, com certeza, vimos ali que esse homem e visão futurista de economista e político, também envolvido na nossa cidade, ele acredita, e eu pude crer e acreditar, que esse irá com certeza aí surpreender, se não chegar no segundo turno, passará com certeza a Marina Silva. E nós vemos que lideranças novas, com ideias novas, voltadas para a comunidade, consegue surpreender e impressionar e trabalhar para a nossa comunidade. Isso é muito bom. Por isso a importância da educação na cultura dos nossos jovens, para que as novas lideranças, com ideias novas, com vontade e com sede de fazer o Brasil avançar, possa continuar nesse caminho e assim nosso Brasil, com certeza, e nosso município, nosso estado, poderá chegar aonde nós queremos. Se não o primeiro lugar, a primeira posição, a segunda maior posição do mundo. Muito obrigado e agradeço a todos. Continua a discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores concordam pelo menos como estão, os contrários se levante, aprovado por todos os pares. Nobres pares, encerramos assim a primeira parte da nossa sessão. Entramos agora para o... Presidente, sim, nobre vereador. Gostaria que o senhor constasse a plenária para que nós não fizéssemos nosso intervalo regimental de 15 minutos. Temos hoje apenas 6 projetos de lei para ser apreciado. O vereador Gervásio pede que não façamos, que não suspendamos a sessão, então eu consulto ao plenário para verificar se podemos assim proceder. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, passaremos direto para a sessão, para a ordem do dia, e eu solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Adailton Sá dos Santos. Ananias José Barbosa. Aparecido Antônio Meira. Clemilda Pereira. Cléusia Marques de Lima. Clodomiro Benedito Gonçalves. Edmilson Marcelo Afonso. Edivaldo Souza Araújo. Edivan Campos de Albuquerque. Gervásio Batista Posa. Jair Padovani. João Pereira da Silva. José Nazareno Gomes. Marcelo Ferrari da Silva. Marcos Antônio Panício. Paulo Pereira Filho. Regis Atanásio Bueno. Presente. Valdeci de Jesus Oliveira. Valdeci Alves Pereira. Havendo o número legal, iniciamos então a ordem do dia. Solicito ao segundo secretário que inicie a leitura pelo projeto de lei número 9/13 do vereador Mercadão. Discussão única do projeto de lei número 9/2013, de autoria do vereador Marcos Antônio Panício, que dispõe sobre a denominação das ruas 13, 14 e 15 do bairro Novo Cambuí. Com pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei /2013. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por todos os pares. Discussão única do projeto de lei número 19/2013, de autoria do vereador Edmilson Marcelo Afonso. Dispõe sobre a denominação do Centro de Memória de Hortolândia. Com pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 19/13. Com a palavra o vereador Edmilson. Senhor presidente, nobre vereadora, nobres vereadores, peço o voto favorável para vocês para esse projeto de lei, baseado até em toda contribuição histórica que o professor Levogildo fez para a nossa cidade, haja visto aí o advento que vai ter a inauguração do Centro de Memória, e aí eu, mesmo esquecendo o óculos aqui, eu quero fazer um breve relato aqui da sua vida aqui. O professor Leovigildo foi formado nos anos 60, com a sua formação, nível superior, graduou-se em Ciências Sociais e licenciatura plena na Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras em Rio Claro, na Unesp, entre os anos de 67 e 70. Na mesma década, cursou pós-graduação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, na USP. Ainda em 75, Leovigildo participou do curso de Economia e Desenvolvimento em curso de extensão universitária da PUC de São Paulo, ministrado por um dos maiores nomes entre os intelectuais brasileiros, o professor Dr. Celso Furtado. Mas sua ligação com o aprender não seria encerrada na década de 70. No início do século XXI, e com reconhecimento da profissão, o professor Léo, como era conhecido, se dedicou na dissertação de mestrado pela Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp, em História Econômica, no Instituto de Economia, tendo como orientadora a professora doutora Lígia Maria Osório Silva. O professor Leovigildo Duarte Júnior deixou um legado invejável das publicações, resenhas, cursos, pesquisas, orientações para a elaboração de teses, entre outras contribuições para a sua grande paixão, a educação. São estudos sobre economia, história, geopolítica, cultura e resgate histórico das cidades de Hortolândia e Sumaré. Seu vínculo com as duas cidades era muito antigo. Em Sumaré, o professor Léo chegou ainda na década de 60 para ministrar aulas de história. Somente na Escola Doutor Municipal do Dr. Leandro Francisquini, ele trabalhou por 25 anos, de 67 a 92, onde contribuiu com a formação de milhares de jovens. Ainda em Sumaré, foi fundador e o primeiro presidente do Sindicato da Associação dos Servidores Municipais, duas entidades representativas até os dias atuais naquela cidade. Foi vereador sumarense na legislatura de 83 e 88, quando ainda era uma cidade só. O professor Léo sempre teve forte ligação com a cidade de Hortolândia. O município recém-emancipado, entre os anos de 94 e 96, pôde contar com toda a sua experiência em administração pública, que já atuara em Sumaré nas partes de educação e cultura. A cidade vivia seu processo de formação e o professor Léo se tornou uma referência na formulação e implantação das políticas públicas hortolandenses em sua área. Foi nessa época que surgiram os primeiros registros de artistas da cidade, os primeiros festivais de teatros, concursos de poesia, festivais de música, o projeto de poeta do ano, quando foram publicados livros de histórias dos escritores hortolandenses, toda a constituição da rede de ensino da cidade,
sua estrutura administrativa, entre outros projetos, inclusive no hino da cidade, que deram destaque às pessoas e setores ainda desconhecidos da cidade. Além das marcas do professor Levi Gil Duarte Júnior, dentro da rede de ensino hortolandense, ele proporcionou um referencial para a memória de nossa cidade, com a publicação do livro Cartilha da Emancipação, História de Hortolândia, por meio do Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura de Hortolândia, no ano de 93. Então, vereadores, o currículo dele é muito extenso, não quero estender no total, né, mas eu peço essa ajuda para vocês. Inclusive, foi muito requisitado por funcionários, né, que começaram no Departamento de Cultura, desde quando foi formado. Ele foi, inclusive, o primeiro diretor. Né, quando souberam que a gente ia entrar com esse projeto de lei, né, e com a abaixo-assinada que segue junto, os funcionários ficaram muito contentes, né, alguns, inclusive, já aposentados, né, mas foi uma pessoa que contribuiu muito para a nossa cidade. O presidente teve a oportunidade de trabalhar com ele, né, o vereador Mercadão também teve a oportunidade de trabalhar com ele também, pelo que eu me lembro, né, alguns outros companheiros aqui também. Né, então, a gente está só fazendo justiça a uma pessoa que lutou muito pela cultura da cidade, muito pela memória da cidade. Né, as suas obras falam por si, né, que nós temos que sempre resgatar a nossa memória, para que as pessoas não sejam esquecidas, né, e lembrar que Hortolândia, ela não foi uma cidade posta, ela foi uma cidade formada por lutas, né, de muitos que estão aí, inclusive muitos desconhecidos também, né, que não aparecem nos livros, né, que o professor Levigildo fez questão de tentar resgatar o máximo possível com outros escritores aqui na época. Então, por isso, eu peço para vocês, né, que a aprovação desse projeto de lei, para que a gente possa dar o nome do professor Levigildo no Centro de Memória. Muito obrigado. Continua em discussão. Sim, nobre vereador. Eu peço para suspender a sessão por 2 minutos, só para discutir um assunto sobre esse projeto de lei, por favor. E gostaria de convidar todos os nobres pares que fossem até a sala. Suspensa a sessão pelo tempo que o vereador solicitou. Paramos na discussão única do projeto 19/13. Continua em discussão esse projeto? Sim, vereador. Eu gostaria de fazer um pedido de vista do projeto 19/2013 para que fizesse uma análise mais nesse projeto. O vereador Gervásio pede vistas do projeto. Eu coloco em discussão o pedido, não havendo oradores à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado o pedido de vistas pelo tempo regimental. Discussão única do projeto de lei número 23/2013, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 279.600. Com os pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 23/13. Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por todos os vereadores. Discussão do projeto de resolução número 1/2013, de autoria do vereador Paulo Pereira Filho, que dispõe sobre a criação, no âmbito da Câmara Municipal, do Parlamento Jovem Municipal. Com redação final, vai à discussão o projeto de resolução, segunda discussão, né, do projeto de resolução número 1/13. Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam permanecem como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por todos os pares. Primeira discussão do projeto de lei 12/2013, de autoria do Poder Executivo, que introduz alteração na Lei 1939, de setembro de 2007, que criou o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência em Hortolândia.
estava fazendo um questionamento aqui para saber se a emenda ela estava separada do parecer, porque aí nós teríamos que votar só a emenda, depois o parecer de todo o projeto. Mas a emenda está contida no parecer. Então, eu coloco em discussão os pareceres favoráveis, já com as emendas incluídas. Não havendo discussão, vai à votação. Os vereadores que concordam, pelo menos como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o projeto 12/13, com as suas emendas já embutidas no parecer. Ok? Presidente, questão de ordem. Sim, nobre vereador. Queria pedir vistas da primeira discussão do projeto de lei número 25/2013. Foi solicitado o pedido de vista pelo vereador Regis. Coloco em discussão o pedido. Os vereadores que concordam com o pedido de vistas permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de vistas pelo vereador pelo tempo regimental. Nada mais havendo a tratar, convoco os vereadores para a 11ª sessão ordinária de 2013 a realizar-se no dia 16 de abril, terça-feira, às 14h30. Muito obrigado, uma boa tarde a todos, que Deus nos abençoe.